Amém, irmãos? Eu vou pedir para você uma gentileza, né, essa noite, de ficar bem focado, bem prestando bastante atenção aqui comigo, porque é muita coisa que eu tenho para transmitir para vocês essa noite e ainda vai faltar coisa para poder tratar que ao longo dos dias, dos cultos, o Senhor nos conduzindo, nós vamos então conversando a respeito. Amém? É, na, na, na última quinta-feira que eu ministrei, nós fizemos um revezamento, né? O pastor Felipe ministrou a primeira quinta, eu ministrei a segunda quinta, ele ministrou a terceira e eu estou ministrando essa agora. Eu quero tomar de início aqui, de ponto de partida aqui para hoje, o finalzinho daquilo que a gente conversou na terceira quinta-feira. Terceira? Segunda? Segunda quinta-feira. Eu e os números, né, gente? Na segunda quinta-feira, tá bom? E eu só vou recapitular um pouquinho algumas coisas para a gente poder dar continuidade. Amém? Mas primeiro eu quero que você curve sua cabeça aí no seu lugar. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite. Te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos trazido. O Senhor nos trouxe essa noite nesse lugar para receber uma boa porção da sua palavra. Obrigada, Senhor, porque, de fato, nós que estamos aqui hoje escolhemos a melhor parte e ela não nos será tirada. Nós iremos receber, reter, deter tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para derramar, dispensar sobre a nossa vida nesse tempo, nessa noite. Obrigada pela graça, obrigada pelo favor, obrigada pela unção de ensino, obrigada pela unção do Espírito Santo, o Espírito Santo que é o nosso mestre, que nos ensina, que nos conduz, nos conduzindo à sua perfeita vontade para a nossa vida essa noite. Te damos graças no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Então, no finalzinho, né, não somente no finalzinho, mas eu lembro que eu concluí a segunda quinta-feira com vocês, falando a respeito das coisas. Qual é a nossa relação com as coisas? A relação da fé com as coisas. Amém? E nós vimos o tempo inteiro, naquela quinta-feira, que a fé, ela nos foi dada prioritariamente para obedecer. Obedecer ao Senhor. E nós terminamos aquela quinta-feira e eu falei para vocês que porque nós obedecemos, nós recebemos. Amém? No que diz respeito às coisas. Então, eu quero começar dizendo para você, essa noite, que a fé não foi dada a mim e a você para nós adquirirmos coisas. Não é esse o propósito da fé. Amém? Eu e você, Deus não concedeu a mim e a você fé para que a gente utilizasse essa fé para adquirir riquezas, para adquirir coisas. E eu quero que você fique muito atento, porque nós estamos, como eu falei, num culto de ensino, então nós vamos ler muita coisa. Não é um culto, né, ordinário, onde a gente flui mais. Não, eu vou ficar bem atenta aqui, vou me deter aqui nesse estudo, tudo que eu trouxe, tudo que eu anotei, para a gente poder ter bastante base para aquilo que o Espírito Santo ele vai ensinar para nós essa noite, para aquilo que o Espírito Santo vai trazer para nós de entendimento essa noite. Amém, irmãos? Então, a frase que eu repetia inúmeras vezes para vocês naquela quinta-feira é: a fé é o combustível para a obediência. Amém? Então, eu quero que você repita comigo: a fé é o combustível para a obediência. Amém? Então, fé é o combustível que Deus deu para mim e para você, para nos capacitar a obedecer. E porque nós obedecemos, nós recebemos. Se manifesta tudo aquilo que nós já possuímos.
Amém, irmãos? Então, lá em Hebreus 11, nós lemos todo o capítulo de Hebreus 11 e nós vimos lá a origem da fé, a natureza da fé, vimos vários exemplos, né? Lá no que chamamos de galeria da fé, com homens e mulheres que, por meio da fé, em obediência ao Senhor, realizaram grandes feitos e eles foram o quê? Aprovados por Deus. Por quê? Porque a fé é o combustível para a obediência e quando eu obedeço, eu sou aprovado. Amém, irmãos? Então, a palavra da fé, ela tem prioritariamente a finalidade de trazer salvação à humanidade. Estou recapitulando, tá? Um pouco do que nós falamos naquela quinta-feira, para a gente entrar, de fato, no assunto dessa noite. Amém? Então, eu fui lá para Romanos 10 e nós vimos. Começamos pelo 17, mas depois nós voltamos lá no 8 e lemos do 8 ao 17 e vimos qual é o contexto dali. E o contexto nós vimos o quê? Que a mensagem da fé, a palavra da fé, nós vimos que o evangelho, ele carrega uma mensagem chamada palavra da fé, mensagem da fé, e essa mensagem da fé, ela prioritariamente tem a finalidade de trazer salvação à humanidade. Amém, irmãos? Agora, o que significa prioritariamente? Eu trouxe porque eu não quero que ninguém me interprete mal. Amém? Você que está aqui sentado, as pessoas que irão ouvir essa ministração posteriormente, né? Não quero que ninguém me interprete mal, não quero que ninguém me interprete errado. Então, prioritariamente, o que significa prioritariamente? De maneira prioritária. Mais importante que o restante. Em que há preferência, prioridade, em primeiro lugar, em relação aos demais. Isso significa que a fé, ela não é apenas para isso, mas prioritariamente é para isso. Em primeiro lugar, ela é para isso. E nós vimos pela palavra. Amém, irmãos? E nós vamos ver que, pela fé, os homens tiveram a capacidade de compreender a existência de Deus. Foi pela fé que os homens compreenderam que o universo, ele foi criado, ele foi formado pela palavra do poder de Deus. É isso que nós lemos em Hebreus. Então, pela fé, as pessoas, elas conseguiram, tanto lá no Antigo Testamento, como nós aqui, foi pela fé que todos nós conseguimos acreditar na existência de um Deus. É pela fé que nós acreditamos no sacrifício do Calvário. Filipenses 2, lá a partir do 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê, irmãos? Obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos que Jesus, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, porque ele se humilhou. Amém, irmãos? E a Bíblia está dizendo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. A humilhação tornou ele obediente. Amém? O que é humilhação? Entre alguns contextos que a gente pode falar sobre humilhação. Humilhação é você dar a razão a Deus e a palavra. Você sair de cena e você admitir que Deus e a palavra estão certos e você está errado. Amém? E Jesus fez isso. Por quê? Porque ele tinha uma vontade. Todos nós conhecemos, né, a oração de Jesus no Getsemane. Se possível, passe de mim esse cálice. Então, ele tinha uma vontade. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Amém, irmãos? Então,
Fechando, né, essa introdução, essa parte onde eu quis trazer um pouquinho do que nós falamos na segunda quinta-feira, eu quero falar um pouco contigo hoje a respeito das coisas terrenas, a respeito das coisas materiais. Amém? Então, eu comecei dizendo para você que a minha fé, a nossa fé, não foi dada, a minha e você, para nós adquirirmos coisas. E nós vamos entender isso. Mas, no que diz respeito às coisas, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Então, você não precisa abrir, eu vou apenas citar para você. Lá em Isaías 1,19, a Bíblia fala o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Então a Bíblia vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A vontade de Deus para mim e para você é que eu e você comamos o melhor dessa terra. Amém? E o comer o melhor dessa terra não está condicionado a Deus lhe dar ou me dar. Está condicionado a nós querermos e ouvirmos. Foi isso que a gente acabou de ler. Amém? Josué 1,8, a Bíblia vai dizer: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, primeiro eu não cesso de falar do livro dessa lei. Depois que eu não cesso de falar e que esse livro ele está muito dentro de mim, eu estou cheia, né, daquilo que o livro dessa lei traz como mensagem, amém, irmãos? E traz como a vontade de Deus para mim. Depois que eu faço isso, eu vou então ter cuidado. Amém? Eu vou ter cuidado de fazer segundo tudo o que eu aprendi, não cessando de falar. Tudo que eu aprendi, não tirando os meus olhos da palavra. Então, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, só depois disso, eu mesma vou fazer prosperar o meu caminho e eu vou ser bem-sucedida. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que quem faz o meu caminho prosperar e quem me faz ser bem-sucedida não é Deus. É o meu procedimento. Amém, irmãos? É o meu procedimento. Por quê, Michela? Porque no que tange a Deus, no que diz respeito a Deus, ele já fez tudo o que ele precisava fazer. E nós vamos ver isso muito detalhadamente hoje. Amém, irmãos? E o último texto que eu quero ler com você está em Salmos 1, do 1 ao 3, e nós estamos falando, então, a respeito das coisas terrenas. Nós estamos falando, então, sobre a vontade de Deus para a minha e para a sua vida no que diz respeito às coisas terrenas. Amém? Então, Salmo 1, lá do 1 ao 3, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E olha que interessante, ele fala: antes, o seu prazer não está em nada daquilo que ele acabou de dizer. A atenção dele não está em nada daquilo que ele acabou de dizer. Antes, o seu prazer, a sua atenção, o seu deleite está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Não cesse de falar. Não cesse de falar. Amém, irmãos? Desse livro da lei. Antes, medite nele dia e noite. Dia e noite. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, ele vem com 3. Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Então, essa é a vontade do Pai para a gente. Amém? Vamos falar um pouco, irmãos, como que era a questão das bênçãos na antiga aliança. Embora eu falei um pouco sobre isso na segunda quinta-feira, eu quero falar um pouquinho mais hoje para você. Então, na antiga aliança, as bênçãos, elas eram decorrentes de obediência. Amém? Se o povo não obedecia,
eles não alcançavam bênçãos. Se eles obedeciam, então eles alcançavam as bênçãos. Então, na antiga aliança, as bênçãos elas eram decorrentes de obediência. Agora, que bênçãos eram essas? As bênçãos terrenas, as bênçãos materiais. Amém, irmãos? Por quê? Porque na antiga aliança, tudo era levado para o âmbito físico. Tudo era dentro de um nível físico palpável. Por quê? Porque lá não havia novo nascimento. Amém? Então, Deus tratava com aquelas pessoas na atmosfera física, no nível daquilo que era físico, daquilo que era palpável. Amém, irmãos? Não havia ainda clara lá na antiga aliança a promessa de vida eterna, de renovação espiritual. Amém? Que foi revelada a mim e a você no Novo Testamento. Amém? Então, dessa forma, a expectativa daquelas pessoas, daqueles homens em Deus, era de conquistar uma terra terrena, terra prometida, algo terreno, algo físico. Amém? Onde eles iriam possuir e os seus descendentes. Amém, queridos? Então, vamos lá. A promessa era sobre um lugar físico. Eu preciso que você entenda isso muito bem. Amém? A promessa era sobre um lugar físico. Mas ainda assim, eles compreendiam que existia algo que era superior àquilo que era físico. E isso nós lemos em Hebreus, na segunda quinta-feira. Amém? Que mesmo eles não compreendendo muito bem, eles tinham expectativa a uma pátria celestial, a uma pátria superior. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá. Como que é a relação, a questão das bênçãos na nova aliança? Michela, o que isso tem a ver com fé? Tudo a ver com fé. Amém? Tudo a ver com fé. Amém, irmãos? Como que é na nova aliança? Abra comigo em Hebreus 8, por favor. Hebreus 8. Hebreus 8, lá no versículo 6, Hebreus 8, 6. Você encontrou? Então, nós estamos falando aqui como que são as bênçãos na nova aliança, amém? Hebreus 8, 6 vai dizer assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de quê, irmãos? Fala aí para mim. De quê? Superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amém? Então, eu e você estamos numa nova aliança. Essa nova aliança, ela é superior e ela é instituída com base em superiores promessas. Amém, irmãos? Na nova aliança, nós já fomos abençoados. Amém? Já fomos abençoados. Na nova aliança, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito. Na antiga aliança, as bênçãos, elas eram decorrentes de obediência. Na nova aliança, a superior aliança, instituída com base em superiores promessas, eu já fui abençoada. Com toda sorte de bênção, espirituais nas regiões celestiais. Mas aí eu quero abrir um parêntese aqui com você, para a gente prosseguir. Embora já abençoados, e veja bem, esses já abençoados é a minha e sua posição espiritual. Repete comigo, minha posição espiritual. Amém? É a sua posição espiritual. Não é a sua posição terrena. Mas é a sua posição espiritual. Eu já fui abençoado com toda sorte de bênção. Essa é a minha posição espiritual. Amém, irmãos? E embora já abençoados, com toda sorte de bênção, a desobediência, ela vai nos deixar num terreno de exposição a não desfrutar das bênçãos. Então, vamos lá. Na antiga aliança, as bênçãos eram decorrentes de obediência. Se obedecia, tinha bênção. Se desobedecia, não tinha.
Na nova aliança, eu já fui abençoado com toda sorte de bênção, mas isso não me dá o direito de andar em desobediência. Porque se eu andar em desobediência, se eu ferir os princípios da palavra de Deus, eu fico num terreno de exposição, onde Satanás, ele vai ter legalidade para agir e atuar na minha vida, e eu vou ficar impedido de receber aquilo que eu já possuo. Amém, irmãos? Vamos lá, abra comigo em 1 Pedro 5, por favor. 1 Pedro 5, o nível da nova aliança é muito mais alto do que o da antiga. Amém? E isso refuta essa mensagem barata da graça. Porque a graça não é para eu fazer o que eu bem entendo, o que eu quiser, viver uma vida de promiscuidade, de pecado. Não, não. A graça me capacita a viver o nível de vida que Jesus Cristo, o justo, veio se sacrificar e morrer no meu lugar para que eu vivesse. O nível é muito mais alto e a cobrança vai ser muito mais alta. Por quê? Porque eu estou numa superior aliança instituída com base em superiores promessas. Amém, irmãos? Você abre em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Presta atenção. Procurando alguém. Ele está procurando uma oportunidade. Ele está procurando alguém que dê a ele uma brecha. Alguém que dê a ele uma oportunidade. Para quê? Para devorar. Se você ler o livro do Rick Renner, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônio, e se você ver qual é o original grego dessa palavra devorar, você vai ficar assustado. Porque ela é assustadora. E assustadora o significado da palavra. Eu nem vou te assustar, tá bom? Deixar você no relax hoje. Amém, irmãos? Agora, deixa eu ver aqui uma coisa com vocês. Eu vou abrir aqui 1 Pedro. Eu quero ler uns versículos anteriores. 1 Pedro 5. Nós lemos o 8, né? Vai aí comigo para o 5. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Preste atenção, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele vai falar para sermos submissos, respeitosos aos mais velhos. Amém? Ele vai dar algumas instruções. Ele vai falar sobre a humildade, tratando uns com os outros com humildade. Ele vai falar para nós nos humilharmos diante, a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno nos exalte. E ele vai dizer assim: não ande ansiosos. Sabe, os cuidados. Quando a Bíblia fala sobre cuidados, ela está falando sobre os cuidados da vida. Em outros textos, a Bíblia vai ser específica, falando sobre cuidados da vida, com as coisas da vida. E ele, inclusive, nós vamos abrir lá em Mateus 6, inclusive quando Jesus fala sobre isso, ele fala: não ande ansiosos com relação a essas coisas. Por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Então aqui ele está falando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida. Porque ele tem cuidado de vós. E aí ele fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, olha o que ele diz no 9. Resisti-lhe firmes onde, irmãos? Na fé. Resisti-lhes firme na fé.
Na fé, na sua crença. Naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Amém? Fé, convicção, crença, certeza. Amém? Então, resista a ele firme na sua crença, naquilo que você acredita. Resiste firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Só até aqui. Então, aqui, irmãos, preste atenção. No que diz respeito às bênçãos terrenas, Deus, ele já disponibilizou para a gente. Amém? Ele já disponibilizou para a gente. Agora, eu quero deixar um pouquinho essa questão das bênçãos materiais. Nós vamos voltar a falar sobre elas um pouquinho de lado. E eu quero falar com você sobre bênçãos espirituais. E eu quero que você abra comigo em Efésios 1. Efésios 1:3. Você está compreendendo? Está recebendo? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, nós estamos falando sobre as bênçãos. Como que funciona a questão das bênçãos na nova aliança. Amém? E na nova aliança, nós já fomos abençoados. E aí, vamos ver aqui, Efésios 1:3, você encontrou? Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então vamos lá, já fomos abençoados. Nós quem? Todo aquele que reconheceu o sacrifício de Jesus. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nos tem abençoado. Nós quem? Quem são essas pessoas que já foram abençoadas? Exatamente, os filhos. Amém? Aqueles que já reconheceram o sacrifício de Jesus. Agora, preste atenção, que coisa interessante que Paulo fala. As bênçãos, elas são espirituais. E a Bíblia fala que elas não são só espirituais, como também elas estão nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Tudo que Paulo fala aqui, nesse capítulo 3 aqui, nesse versículo 3, na verdade, aqui, e tudo que ele vai falar adiante, se trata, então, da nossa posição em Cristo Jesus. E o que essa posição fez comigo e contigo? E o que essa posição trouxe para mim e para você. Amém, irmão? Você está entendendo? Agora, o fato de você estar em Cristo, isso te coloca numa posição muito superior à que você se encontrava antes de nascer de novo. Amém? O fato de você estar em Cristo te coloca numa posição muito superior à que você estava antes de nascer de novo. E nós vamos ver sobre isso um pouquinho mais para frente. Amém? Agora, voltando aqui para Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, as bênçãos, elas são espirituais. O que isso significa? O que significa essas bênçãos, elas serem espirituais? Primeiro, que elas não são terrenas, que elas não são materiais. Paulo não está se referindo a bênçãos terrenas. Ele está sendo, pelo contrário, está sendo muito claro, bênçãos espirituais. Amém, irmãos? Elas não são terrenas, elas não são materiais. Segunda coisa que a gente tem que, então, analisar aqui. O que são as bênçãos espirituais? Mas antes de falar para você o que são as bênçãos espirituais, a gente precisa saber o que são bênçãos. Qual é o significado de bênção? Amém? Entre muitos significados, bênçãos também pode ser traduzida por benefício. Amém? Então, entre muitos significados, bênçãos também pode ser traduzida por benefícios. Então, dentro desse contexto aqui,
nós vamos ver que Paulo está se referindo aos benefícios que a redenção trouxe para mim e para você. Os benefícios da nova aliança. Amém, irmãos? Vocês estão aqui, gente? Estão dormindo, não, né? Amém? Olha só, então vamos lá. As bênçãos são espirituais. O que isso significa? Primeiro, que elas não são terrenas, que elas não são materiais. Segundo, nós precisamos analisar o que são bênçãos espirituais. E aí, nesse ponto, a gente precisa saber o que são bênçãos. E bênçãos, entre muitos significados, pode vir também, pode trazer, né, o conceito de benefícios. Olha só o que diz, você não precisa abrir, o que Davi diz lá no Salmo 103, 1 e 2. Ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Nesse contexto aqui de Efésios 1:3, as bênçãos espirituais que Paulo se refere aqui são os benefícios da redenção. Amém, irmãos? E isso fica muito claro na sequência do capítulo. Amém? Em momento nenhum você vai ver Paulo, na sequência desse capítulo, falando sobre coisas terrenas. Em momento nenhum. Amém? Então, por que que aqui, né, ele está falando, então, sobre as bênçãos espirituais, que são os benefícios da redenção. Amém? Então, olha só, o lugar em que nós recebemos do Pai essas bênçãos, esses benefícios, foi denominado por Paulo de lugares celestiais. Você está comigo? Você está pegando? Eu estou construindo toda uma coisa, né? Tô andando com você, construindo com você algo para que a gente possa chegar no produto final. Amém, irmãos? Então se liga, preste atenção. O lugar em que recebemos do Pai essas bênçãos, esses benefícios, foi denominado por Paulo de regiões celestiais. Por quê? Por que que Paulo denominou esse lugar de regiões celestiais? Porque é exatamente nas regiões celestiais que Cristo está. É lá que ele está. Cristo está nas regiões celestiais. E eu e você, que nascemos de novo, estamos exatamente lá com ele. Amém, irmãos? E isso nós vamos ver em Efésios 2. Abra comigo sua Bíblia aí, em Efésios 2. Efésios 2. Nós vamos ver aqui a partir do 4. Você encontrou? Efésios 2, 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e fez o quê, irmãos? Continua aí para mim. E fez o quê? Amém? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos lá. Quando nós olhamos para Efésios, que nós lemos aqui, Efésios 1:3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Efésios 2:6, ele vai chamar esse lugar, ao invés de ele falar regiões celestiais, ele vai falar lugares celestiais. Mas se você for ver em outras traduções, né, a NVT, por exemplo, a nova versão transformadora, tanto o versículo 3 quanto o versículo 6, ele vai chamar o lugar de domínios espirituais. Isso significa que Paulo está falando do mesmo lugar. Tanto
1:3 quanto 2:6. Amém, irmãos? Então, eu e você estamos assentados. Lembra da musiquinha? Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ninguém conhece essa música? Acho que é do Andrezinho, se eu não me engano. Nos revelou sua glória e majestade. Uma coisa assim, né? Enfim, mas a música é essa. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Pois é lá que eu e você estamos. Muito acima de todo principado, potestade e domínio. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, na NVT, ele vai dizer assim, lá na NVT, Efésios 1:3, ele vai dizer, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Na NVT, Efésios 2:6 vai dizer, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, onde, Michela, entra a fé nisso tudo? Onde que a fé entra em tudo isso aqui que a gente está falando aqui? Lembrando, irmãos, que nós estamos falando aqui das bênçãos espirituais. Amém? Não estamos falando das bênçãos terrenas. Não estamos falando das bênçãos materiais. Nós estamos falando das bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais vão trazer um enorme impacto na minha e na sua vida no que diz respeito à manifestação das bênçãos terrenas. Amém? Então, onde a fé entra nisso tudo? É pela fé que você se convence através do processo chamado renovação da mente, que você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem e que você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Então, é pela fé que você se convence dessas verdades. Pela fé. Amém, irmãos? Então, a fé entra nisso. E isso aí é exatamente o que Paulo vai ensinar na sequência, como eu falei para vocês, do capítulo 1 de Efésios. Amém? Paulo ele vai falar a respeito de quem nós somos, do que nós temos e daquilo que podemos em Cristo, nele, em Cristo. Amém? Lembra quando eu falei para vocês que o fato de nós estarmos em Cristo nos coloca numa posição muito superior à que nós estávamos antes de nascer de novo? E que eu falaria isso para vocês, que nós veríamos isso mais para frente? Então, essa é a posição superior. Amém? Qual, Michela? A posição superior que nós estamos hoje, por ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é ter a fé em nós, nos capacitando para renovar a nossa mente, para viver esse nível de evangelho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, atenção aí. Presta atenção em algo. Essa bênção espiritual, ela vai tocar, então, as bênçãos materiais. Amém? E aí, vamos entender sobre isso aqui um pouquinho. Quais foram, irmãos, os benefícios da redenção? Então, nós estamos falando que as bênçãos espirituais são benefícios daquilo que Jesus fez, da redenção. Amém? Então, quais são essas bênçãos? Quais são os benefícios da redenção? Aí, vamos lá. A gente primeiro precisa pensar o que é redenção. E nós sabemos que redenção é o quê? Resgate. Amém? Voltando. Quais foram os benefícios da redenção? Para eu saber quais são os benefícios da redenção, eu preciso saber o que é redenção. Amém, irmãos? E eu e você sabemos que redenção é resgate. Agora, do que nós fomos resgatados? Amém, irmãos? Do que nós fomos resgatados? Nós fomos resgatados da maldição ocasionada pelo pecado. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas 3, por favor. Estamos montando um quebra-cabeça. Amém?
Gálatas 3. Aleluia. Gálatas 3. Lá no 13, nós fomos então resgatados. Redenção é um resgate. Eu tenho benefícios da redenção. Eu quem? Eu que recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que nasci de novo. Amém? Eu que passei a ser filho. Existem benefícios desse resgate, dessa redenção. Amém? Glória a Deus. Então, do que nós fomos resgatados? Da maldição ocasionada pelo pecado. Gálatas 3, 13 e 14 vai dizer o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, o pecado, ele ocasionou na humanidade uma maldição. Amém, irmãos? Que a Bíblia chama de maldição da lei. A Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora vamos lá. No que consistia a maldição da lei? A maldição da lei consistia em 3 coisas: morte espiritual, amém? Morte espiritual, enfermidade e miséria. Não sei se você já pegou. Amém, irmãos? Se você não estiver dormindo. No que consistia a maldição da lei? Morte espiritual, enfermidade e miséria. Amém, irmãos? Agora, é muito fácil eu e você nos convencermos que nós nascemos de novo. Não é verdade? Se alguém chegar para você e falar assim, tu não nasceu de novo coisa nenhuma. Você vai para o inferno. Se Jesus voltar hoje, tu vai para o quinto dos infernos, porque você não nasceu de novo coisa nenhuma. Você vai se levantar e falar, opa, eu não. Eu nasci de novo. Eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não é verdade? Então, é muito fácil para nós. Não é verdade, irmãos? A ficha cair que nós fomos redimidos. Que nós não estamos mais mortos, espiritualmente falando. Mas que nós nascemos de novo. Mas nós não temos essa mesma facilidade no que diz respeito aos outros 2 aspectos da maldição da lei. Que é enfermidade e miséria. Pescou? Por quê? Se eu fui resgatado da maldição da lei, que consistia em morte espiritual, eu já não sou mais um morto espiritual, por que é difícil de eu acreditar que eu também já fui resgatado da enfermidade e da miséria? Motivo pelo qual eu não preciso ficar pedindo para Deus me dar aquilo que Ele já me deu. Por quê? Porque eu já fui resgatado. Eu já fui resgatado. Eu não sou mais miserável. Eu não sou mais necessitado. Eu não sou mais um pedinte. Por quê? Porque eu fui resgatado da maldição da lei, que consistia em morte espiritual, enfermidade e miséria. Mas eu vou te explicar por que no que diz respeito à salvação, é muito mais fácil da gente viver essa compreensão. Porque a salvação foi no seu interior. A salvação, ela foi no seu espírito. Você creu em Jesus, né? E Deus fez uma linda obra no seu espírito. Você nasceu de novo, Ele te deu um novo coração. Mas no que diz, irmãos, respeito aos outros 2 aspectos da obra redentora, e embora a obra da salvação toque nos outros 2 aspectos, amém? Mas no que diz respeito aos outros 2 aspectos, que é enfermidade e miséria, isso toca naquilo que é externo. Toca naquilo que é fora. Amém, irmão? Você está entendendo?
toca naquilo que é externo, toca naquilo que é fora, ou seja, dimensão natural. E aí, isso vai exigir de nós um posicionamento diário. Que eu vou te falar, dá trabalho. E nem todos querem ter. É muito mais fácil eu ficar pedindo para Deus aquilo que Ele já me deu. É muito mais fácil eu ficar me comportando como se eu fosse um pedinte. Quando, na verdade, Deus espera outra coisa de mim, de você. E nós vamos ver. Então, na direção, irmãos, Deus ele espera que a gente ande na direção pela busca do crescimento espiritual. É isso que Ele espera da gente. E isso aqui dá muito trabalho, especialmente quando a gente fala acerca de bens. Quando a gente fala acerca daquilo que o dinheiro compra, daquilo que o dinheiro pode nos dar. Amém? Por quê, irmãos? Porque aqui nesse ponto, quando se trata de dinheiro, entra a ganância do homem. Nesse ponto entra a idolatria. Nesse ponto entra o amor ao dinheiro, o apego às coisas. Nesse ponto entra a ganância. Amém? E o dinheiro que é com que eu e você compramos as coisas, ele tem se tornado ídolo de muitos dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo. Tanto é verdade que muitos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, passam a viver em função do dinheiro. Passam a viver em função das coisas. Amém, irmãos? Então, o dinheiro, ele concorre ferozmente com o senhorio de Cristo na nossa vida. E Jesus, ele adverte muito sobre essa questão. Eu não vou entrar dentro disso hoje. Amém? Não é o propósito. Mas Jesus, ele adverte muito a respeito da ganância, a respeito da idolatria, que é avareza, o amor, o apego às coisas materiais, ao dinheiro. Amém, irmãos? Então, é por isso, queridos, que Satanás, ele ama quando um filho de Deus, quando um de nós coloca as coisas no lugar do reino. Quando um de nós invertemos o papel, quando um de nós invertemos a ordem das coisas, o diabo ama e ainda ri da tua cara. E sabe o que o diabo fala? Vou parafrasear aqui, direito poético que se fala. Ah lá, ele está correndo atrás daquilo que o próprio Senhor dele já disse, que se ele obedecesse, que se ele buscasse em primeiro lugar o reino, correria atrás dele. É forte, Brasil. Não é? Vou repetir. Olha lá. Vem ver, chamando a capetada. Os demôniozinhos. Ah lá. Aqui. Está correndo atrás daquilo que o próprio Senhor dele disse. Que o próprio Senhor dele o instruiu. Que se ele obedecer, que se ele fizer, que se ele colocar o reino em primeiro lugar, aquilo que ele está correndo atrás, corre atrás dele. Alcança ele. E ri da tua cara. Ri da nossa cara. Amém, irmãos? Continuando. Mateus 6, 33, você não precisa abrir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? E tudo isso acontece por quê? Porque pessoas que invertem os papéis, eu quero que você vá agora comigo lá para Mateus 6. Tudo isso acontece porque
pessoas que invertem os papéis, pessoas que colocam as coisas em primeiro lugar, no lugar de colocar o reino, são pessoas de pequena fé. Não, Michela, mas eu vejo as pessoas prosperando. Eu vejo as pessoas trocando de carro. Eu vejo as pessoas adquirindo casas e isso e aquilo outro. Não interessa o que você vê. Não interessa o que eu vejo. O que importa, o que interessa é o que Jesus fala. É isso que importa. Porque coisas podem vir por vários meios. Amém, irmãos? Eu aprendi algo com um homem de Deus que eu respeito muito. Não é porque você está sendo bem-sucedido naquilo que você está fazendo que Deus está aprovando o seu estilo de vida. Ter a aprovação de Deus é muito diferente. Você pode ganhar milhões. Você pode estar à vista dos homens, prosperando, ficando rico, ficando bem-sucedido. Isso não significa que Deus esteja aprovando o seu estilo de vida. Porque tudo que não provém de fé é pecado. E Jesus compara pessoas que buscam em primeiro lugar as coisas do que o reino, pessoas que têm uma fé pequena, ainda que elas digam que eles são gigantes na fé. Eu prefiro ficar com o que Jesus diz. Vamos ver o que Jesus diz? Você abriu em Mateus? Mateus 6, a partir do 25. Olha o que ele fala. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, você não é mais importante do que o que você veste? Você não é mais importante do que o carro que você dirige? Você não é mais importante do que a marca da camisa que você veste? Você não é mais importante do que a marca da bolsa que você carrega? Você não é mais importante do que a casa que você mora? Alguns de nós acham o contrário, mas Jesus diz que nós somos mais importantes. E eu fico com o que ele diz. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porque, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por quê? Andais ansiosos. Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, e olha o que ele diz, homens de pequena fé. Jesus considera quem corre atrás das coisas. Jesus considera quem anda ansioso por causa das coisas, que ele refuta como nada diante de você, de quem você é, pessoa de pequena fé. Por quê? Porque quem tem fé confia em Deus e busca em primeiro lugar o reino. Amém, irmãos? Aleluia! Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque, irmãos, aqueles que não conhecem a Deus, que andam assim. Aqueles que não conhecem o caráter de Deus, que andam assim. Os gentios é que andam assim. Os gentios é que procuram todas essas coisas, pois, no que diz respeito ao vosso Pai Celeste, Ele sabe que você necessita de cada uma delas. Amém, irmãos? Buscai, pois. Então, olha só, relaxa.
Deus sabe que você precisa. Não seja uma pessoa de pequena fé, porque fé mesmo tem quem confia em Deus. Amém, irmão? Não quem confia na força do seu próprio braço. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu só encontrar aqui onde eu estava. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, irmãos? Todas essas coisas. Ele fala, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Tudo aquilo que traz ansiedade ao coração humano. Tudo aquilo que traz ansiedade ao coração humano a ponto dele deixar de buscar o reino em primeiro lugar e ir atrás delas. Então, todas essas coisas, que coisas são essas? Tudo aquilo que traz ansiedade para o coração do homem. A ponto de fazer com que esse homem deixe de buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e vá correr atrás dessas coisas. Por causa da ansiedade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Então, Michela, é pecado declarar sobre as coisas? Agora vamos voltar a falar sobre coisas terrenas, coisas materiais. Amém, irmão? Já estamos falando. É pecado declarar sobre as coisas terrenas? Primeiro a gente precisa entender o porquê que nós declaramos sobre as coisas. Por quê? Por que nós declaramos sobre as coisas terrenas? Amém? E dentro disso eu quero que fique bem claro aqui que eu estou falando diretamente a respeito de coisas. Eu estou falando diretamente a respeito de coisas materiais. Eu não estou aqui anulando o princípio da declaração. Declaração é um princípio bíblico. E eu não estou anulando ele. Amém? Eu só estou ajeitando algumas coisas aqui. Pela palavra. Amém? Eu estou falando de declaração diretamente ligada a coisas, a bens materiais, as coisas terrenas. Esse tipo de declaração é pecado fazer? É pecado? Eu estou em pecado quando então eu declaro sobre coisas materiais, Michela? E aí, vamos lá. Eu quero te compartilhar com você o exemplo aqui que o meu primeiro professor no Rema, ele deu. Meu primeiro professor no Rema foi o pastor Humberto Albuquerque. Eu tive a matéria Fundamentos da Fé com ele. E ele falou algo que me deixou assim muito, né? Na época eu falei que esse homem é doido. Fiquei bem assim, né? Então vamos lá, deixa eu achar só aqui, só um minutinho. Que saiu aqui de onde eu estava. Ele falou assim, ó, eu queria te perguntar, é da vontade de Deus? E aí eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês, eu quero ouvir a resposta de vocês. É da vontade de Deus que você seja curado? Sim? Tu acredita que a resposta que ele falou foi não? Oh, sério, Michela? Pois é, por isso que eu fiquei, esse homem é maluco, é doido. Falei, pronto. Essa vai ser a minha última aula,
nessa escola de loucos, porque essa era a visão que eu tinha, né, do rema. Ele falou: é da vontade de Deus que você seja curado? Todo mundo, irmãos, falou num coro, sim. Ele falou assim: não. A vontade de Deus é que você nunca fique doente. Amém? Segundo tudo que a gente está falando até aqui, ele está completamente certo. Por quê? Porque eu já fui redimido da enfermidade. Eu já fui redimido da enfermidade. Então, é da vontade de Deus me curar? A vontade de Deus é que você nunca ande em doença. É que eu nunca fique doente. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que existe cura para nós quando ficamos doentes. Amém, irmãos? Existe cura para nós quando nós ficamos doentes. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para a gente poder seguir. Então, eu falei para vocês, né, a respeito de coisas, do porquê que nós declaramos sobre coisas, certo? E eu fiz a pergunta: é pecado declarar sobre as coisas? Amém, irmãos? Então vamos lá. Por que que nós declaramos sobre as coisas? Já que, assim como a enfermidade, assim como a morte espiritual, ela já foi levada na cruz, nós declaramos sobre as coisas por causa do que o pecado fez com a gente. Porque quando eu e você, quando o homem em Adão, quando a humanidade em Adão, quando a humanidade em Adão caiu, ela perdeu, irmãos, a influência que Deus tinha sobre ela. Quando a humanidade em Adão cai, esse homem, por causa, né, do pecado, esse homem ficou separado de Deus. Por causa do pecado, esse homem ele passou então a ser governado pela alma e pelo corpo. Por causa do pecado, esse homem, ele perdeu a sua identidade. E a sua identidade estava em Deus. Amém? Estava nele, estava em Deus. E ele não perde só a sua identidade, como esse homem, ele deixa de pensar como Deus pensa. Ele já não pensa mais como Deus pensa. Ele já não tem mais identidade. Ele perde totalmente a sua identidade por causa do pecado. Amém, irmãos? E aí, irmãos, preste atenção. O que que esse homem redimido precisa, então, passar a fazer? Renovar a mente. Para quê? Para sair daqui e vir para cá. Lembra? Da segunda quinta? Para sair daqui e vir para cá. Esse homem precisa, então, renovar a mente. Por quê? Porque antes ele estava assim com Deus. Deus era a sua única fonte de vida, de inspiração, de tudo. Amém? Não existia sentimento de inferioridade. Não existia pecado, não existia separação, não existia nada. Amém, irmãos? Então, por que que eu declaro sobre as coisas? Porque uma das coisas que a declaração sobre coisas faz é me convencer que aquilo é meu. Você está entendendo? Eu falo tanto que aquilo vira rema. Eu acredito naquilo. Eu passo a acreditar naquilo. E porque eu acredito naquilo, sem sombra de dúvida, aquilo se manifesta para mim. Amém, irmãos? Agora, esse é o nível que Deus quer que eu e você vivamos na nova aliança? Claro que não é. Mas é pecado você fazer? Mas existe algo superior que a própria Bíblia propõe para a gente. E é esse algo superior que eu tenho buscado nesses últimos meses. E estou te ensinando.
para se você quiser passar a buscar também. Amém, irmãos? Existe um lugar superior para eu estar, para nós estarmos. E eu não estou inventando nada. É a Bíblia que mostra isso para gente. Amém, irmãos? Você acha que a rainha Elizabeth, a mulher viveu demais, não foi? Deve ter honrado muito pai e mãe aquela criatura, né? Mas você acha que a rainha Elizabeth, na época, né, que o pai dela era o rei da Inglaterra, você acha que a rainha Elizabeth ela acordava pensando no que ela ia comer? No que ela ia beber? Se ela ia ter roupa para vestir? Se a luz do palácio ia ser cortada por falta de pagar a conta de luz? Você acha que ela se preocupava com isso? Por quê, irmãos? Porque ela era filha do rei. Você pegou? Porque ela era filha do rei. Qual é a proposta de Deus para mim e para você? Ei, vocês são filhos do rei. Para que se preocupar com isso? Para que gastar a tua energia com isso? Por que você não gasta a tua energia me agradando? Por que você não gasta a sua energia me obedecendo? Porque você me agrada quando você me obedece. E todo aquele que crê que eu existo, também deve crer que eu me torno galardoador, recompensador daqueles que me buscam. Como que você busca Deus? Pedindo coisas? Se você busca Deus dessa forma, você é um completo filho interesseiro. Amém? Que coisa feia, irmão. Que feio. Para quê? Que nós, como filhos do rei, vamos gastar a nossa energia nos preocupando. Amém, irmãos? É forte, não é? É duro ouvir certas coisas. Mas como eu falei na segunda, quinta-feira, eu estou ouvindo muito mais, eu estou ouvindo na sua frente. Estou há meses, uns 3 meses ouvindo isso, tomando esses acorda para a vida do Espírito Santo. Acorda para a vida, Michela, onde você quer chegar? Acorda para a vida, Michela. O que você tem buscado? Acorda para a vida, Michela. Quando você tira tempo de oração comigo, qual é o centro da sua oração? Irmão, estou perguntando para você agora. Você não precisa me responder. Qual é o centro da sua oração? Mim, para mim, por meio de mim, para mim? Ou o centro das suas orações é: Deus, você é maravilhoso, eu te amo. Não existe nada que se compare a ti. Não existe nada que se compare a ti, Senhor. Você é tudo para mim. Eu anseio a sua volta. Eu conto os dias para te ver face a face. Mas, irmãos, os pensamentos de muitos de nós estão na minha empresa, no meu carro, na minha viagem para o exterior. Não conheci ainda as Maldivas. Não fiz isso ainda. Jesus, pelo amor de Deus, não volta não. Eu tenho que casar. Pelo amor de Deus, eu tenho que casar, Senhor. Então não volta não. Se eu e você temos a nossa expectativa apenas nas coisas dessa terra, nós somos um bando de miseráveis. Amém, irmãos? Vou falar rindo para ficar melhor. Nós somos um bando de miseráveis. Amém, irmãos? Queria ter sido eu a escrever, mas foi mesmo o apóstolo Paulo. Amém, queridos? Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá, porque ainda tem tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós somos filhos do rei. Amém?
Mas aí, quando nós olhamos, por que é difícil para mim e para você ter a consciência que provavelmente a Rainha Elizabeth tinha quando ela era criança e o pai dela era o rei? E depois a descendência dela, quando ela assumiu a coroa, ninguém ali amanhece preocupado com nada, não. Com certeza. Será que vai ter meu croissant hoje? Com recheio de chocolate? Meu queijo, sei lá das quantas? Não, irmãos, por quê? Sou filho do rei. Mas aí, por que nós não temos esse mesmo pensamento? Porque, irmãos, nós ainda não desenvolvemos a nossa consciência plenamente, como nós deveríamos desenvolver. Lembra da segunda lá, quinta-feira? Você não precisa abrir. Colossenses 3, do 1 ao 4, ele fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de onde? Lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Lembra de Isaías, irmãos, 55, que nós também vimos? A partir do 8 ele fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E lembra quando eu falei para vocês o que Deus está fazendo aqui? Está nos convidando a sair daqui e vir para cá. Sair da atmosfera natural e encontrar com Ele na atmosfera celestial, onde Ele está. Pensar como Ele pensa. Agir como Ele age, irmãos. Amém? Michela, onde afeta nisso tudo? Afeta o tempo inteiro aqui, irmãos. Porque eu disse para você, viver pela fé não é fácil. Só quem vai viver esse nível de fé são os que ultrapassarem a barreira da dificuldade que se é viver pela fé. Que barreira é essa? A barreira do confronto do natural com o espiritual. E você decidir olhar e ver o que é real. O natural que eu estou vendo ou o que a palavra diz. Amém? O natural que eu estou vendo ou o que a palavra diz. Por isso, irmãos, que quando nós nascemos de novo, a instrução bíblica que nós temos por meio de um rogo que o apóstolo Paulo faz lá em Romanos 12, 1, é o quê? Renovar a nossa mente com a palavra. Então, Romanos 12, abre aí comigo. Romanos 12. Romanos 12, a partir do 1, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai dizendo 2, e não tomem a forma desse século. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Você faz. Não é Deus que faz por você. Eu faço, não é Deus que faz por mim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Agora eu vou voltar novamente, a te fazer a mesma pergunta que eu fiz ainda há pouco. É da vontade de Deus que a gente utilize a nossa fé para adquirir coisas? Por tudo que nós vimos até aqui, é da vontade de Deus? Seja sincero. Que a gente use a nossa fé para ficar vivendo aqui.
Então, como o pastor Humberto falou, é da vontade de Deus te curar? Não. A vontade dele é que eu e você nunca fiquemos doentes. A vontade de Deus é que eu e você andemos em saúde divina. Amém, irmãos? Mas por que então que adoecemos? Porque não renovamos a nossa fé suficiente. E até que a gente renove suficiente a nossa fé, Deus é tão bom, tão bom, tão bom e tão bom que Ele disponibilizou cura para a gente. Amém, irmãos? E aí, vamos lá. Pergunta: é da vontade de Deus que a gente use a nossa fé para adquirir coisas? Então, eu posso afirmar a você pelo Novo Testamento que não. Porque esse não era o estilo de vida que os apóstolos viviam. Não era. Esse não era o estilo de vida que os apóstolos anunciaram para as pessoas. Esse não foi o estilo de vida que os apóstolos passaram para frente. Não era, irmãos. Não eram. Essa não é a perfeita vontade de Deus para quem nasceu de novo, mas sim fazer uso da fé para quê? Para renovar a mente a ponto de nos convencer a nós mesmos que nós já fomos redimidos da miséria. Amém, irmãos? A tal ponto que nós vamos, então, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa área financeira, na nossa vida financeira. Qual é a vontade de Deus, então, para mim, Michela? A vontade de Deus para quem nasceu de novo, irmãos, é que a gente renove a nossa mente a tal ponto que nós só desfrutemos. Só usufruamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida financeira. Amém, irmãos? Mas é pecado, então, usar a fé para as coisas? Não. É uma escolha. Pode se tornar pecado. Mas não é. É apenas uma escolha. O nível de vida que você quer viver. Amém, irmãos? Qual é o nível de vida que você quer viver? Amém? Cada um aqui vai escolher o nível de vida que quer viver. Então, Deus, na palavra dele, ele nos ensina, irmãos, a não permanecer nesse lugar. Qual lugar? De usar a nossa fé para poder pedir coisas. É isso que ele nos ensina, por meio do Novo Testamento. Amém? Agora, por quê? Porque existe um lugar superior. Agora, isso é uma preferência, isso é uma escolha. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não, você nunca vai poder cobrar de Deus nada. Você nunca vai poder cobrar de Deus, inclusive, galardão. Não vai. Porque galardão é para aqueles que obedecem. Galardão é para aqueles que priorizam. Aquilo que Deus prioriza. Não é para aqueles que fizeram da vida um passaporte de férias na terra. Porque tem filhos de Deus que para eles a salvação é como se fosse um bilhete premiado. Oba, ei, oba, oba. Ganhei na loteria. E vivem para eles. Vivem para a vaidade dos seus próprios pensamentos. Vivem para o seu próprio ventre. Vivem para fazer com que o propósito de Deus se encaixe aos prazeres deles e vão embora ser rico, vão embora ser bem-sucedido, vão embora ser isso, ser aquilo outro. E deixa eu te falar, Deus não condena isso. Não condena. Na outra quinta, eu falei a respeito de os homens da galeria da fé. Esses homens fizeram tudo isso para se tornarem empresários. Você lembra disso? Para isso, para aquilo outro. Eu falei, não. E para ele. Mas hoje eu quero te dizer, não é pecado ser empresário.
Não é pecado você ser influente na sociedade. Não é pecado nada disso, irmãos. Agora, deixa eu te falar. Nós precisamos entender se esse tipo de coisa se encaixa com o nosso propósito. Essa que é o X da questão. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. A Sâmia Rocha, ela deu esse exemplo quando ela ensinou Fundamentos da Fé. Eu escutei a matéria dela na época que eu estava estudando para poder ensinar Fundamentos da Fé. E eu achei bem interessante. Ela falou assim: o que adianta uma pessoa ficar crendo por uma Ferrari se o chamado dele é ser missionário na África? O que essa pessoa vai fazer com essa Ferrari? Você está me entendendo? Então, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus tem vida abundante para todos os filhos. Vida abundante não é ser milionário. Alguns serão, nem todos. E riqueza faz parte de um dos dons para socorrer o corpo. Então, se o seu chamado se o seu dom é de adquirir riqueza para suportar o corpo, amém, irmãos, Deus não tem nada contra isso. Você pode ser um empresário, empresária, bem-sucedida que for. Você pode ultrapassar, meu amigo, Elon Musk. Não tem problema nenhum. Agora, a confusão no corpo de Cristo as pessoas estão achando que no que diz respeito à vida de prosperidade na área financeira, é tudo um bolo só, mas não é, irmãos. Prosperidade a nível financeiro tem a ver com chamado. Está relacionado ao dom, ao chamado, ao propósito da pessoa. Motivo pelo qual nós não devemos comparar a nossa vida financeira com a do outro. Em vida de prosperidade, nós aprendemos que prosperidade é um conceito relativo, porque aquilo que é prosperidade para uns não é para outros. Pronto, o exemplo que eu dou é do próprio Elon Musk. $1 milhão na sua conta hoje faria diferença, irmãos? Com certeza. Mas você acha que $1 milhão faz diferença na conta do Elon Musk? Que hoje é o top 1 do mundo? Claro que não. Conceito relativo. Você está me entendendo? Michela, o que isso tem a ver com fé? Tudo. Porque se você aprende isso, você para de viver o nível de mediocridade, de colocar a sua fé para as coisas, para aquilo que você já tem, para aquilo que Deus já disse que é seu, que já te abençoou, irmão. Você concentra, você canaliza a sua fé, o seu tempo em agradar a Deus, em se conhecer nele, se reconhecer nas Escrituras, se reconhecer nele. Você concentra o seu tempo em buscar, pensar no que ele busca, pensa. Buscar aquilo que é do alto. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, olha, não é pecado. Amém? Assim também como não é pecado ficar doente. Não é pecado ficar doente. Não é pecado utilizar remédio. Não é pecado fazer uma cirurgia se você precisar fazer. Mas essa é a perfeita vontade de Deus para mim e para você? Não. Mas Deus pode se mover por meio? Pode. Ele está encaixotado? Não. E quando a gente fala que Deus pode se mover por meio de uma cirurgia, por meio disso, daquilo outro, irmão, sinceramente, de tudo que nós lemos aqui e o que eu tenho estudado, né, nesses meses, está muito mais relacionado a gente do que a Deus. Deus sabe se você vai ter fé para ficar curado de uma certa coisa ou se você vai precisar de um recurso de uma cirurgia médica. Ele sabe. Então está muito mais relacionado a nós do que a Ele. Você está entendendo? Aleluia, irmãos, aleluia. Então, olha só, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, tá bom? Bem claro aqui, é que o Novo Testamento não condena as bênçãos materiais.
O Novo Testamento não condena as bênçãos terrenas, materiais, coisas. Ele não condena. Agora, o Novo Testamento, ele ressalta a sublimidade das bênçãos espirituais e ele põe ênfase nelas. Isso ele faz. E, irmão, sem brincadeira, ninguém pode me refutar nisso. Não pode. Porque é exatamente o que a Bíblia diz. Eu não estou falando nada para vocês hoje aqui que a Bíblia não diz. Eu li um monte de versículos, eu dei a volta ao mundo para chegar onde eu queria aqui, justamente para não ser mal interpretada e nem queimada na fogueira da Santa Inquisição. Amém? Não tem como refutar. Não tem. É Bíblia, é Novo Testamento. É o que a Bíblia fala. Você está me entendendo? Então, o Novo Testamento não condena as bênçãos terrenas, mas ele ressalta a sublimidade das bênçãos espirituais e põe ênfase nelas. O Novo Testamento não coloca as bênçãos espirituais em oposição às bênçãos terrenas, mas ele destaca a sublimidade das bênçãos espirituais e ensina, olha isso, e ensina que a obra de Deus em Cristo é a fonte de todas as bênçãos para os santos. Vou repetir. O Novo Testamento não coloca as bênçãos espirituais em oposição às bênçãos terrenas. Mas o Novo Testamento destaca a sublimidade das bênçãos espirituais e ensina que a obra de Deus em Cristo é a fonte de todas as bênçãos para os santos. E eu termino com Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Essa é a vontade de Deus para os filhos dele. Ele se compraz na tua prosperidade. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele não tem nada contra você ser milionário, você ter carros e casas. Tudo isso aí tem muito mais a ver com o seu coração do que com ele. Tudo isso tem muito mais a ver com o porquê você quer todas essas coisas do que com ele. Tudo isso tem muito mais a ver com a nossa ganância, com a nossa idolatria do que com ele. Porque ele não tem nada contra. Tudo isso, irmãos, tem a ver com o propósito de Deus para a sua existência. Tem muita gente fora do propósito. Muita gente fora do propósito. E Deus me levantou como uma porta-voz nessa geração para poder ensinar a igreja de Jesus a priorizar o que Deus prioriza. Deus me levantou como um porta-voz nessa geração para ensinar a igreja de Jesus o amar acima de qualquer outra coisa.